Oi, tudo bem? A ninguém na terra vos chamais Pai, porque um só é o vosso Pai, o que está no céu. Essas são as palavras do Senhor Jesus no Evangelho de São Mateus, no capítulo 23, no seu versículo 9. O que o Senhor Jesus está falando aqui? Será que Jesus está proibindo a gente de chamar os nossos pais de pai? É lógico que não. Se você ler a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, você vai ver muita referência a pais e filhos. Por exemplo, a palavra de Deus diz em Êxodo 20, honrai os vossos pais, para que seus dias se prolonguem na terra. Você vai ver, por exemplo, o apóstolo Paulo falando, pais, não irrite os vossos filhos. Então, o que o Senhor Jesus está fazendo aqui não é impedindo a gente de chamar os nossos pais carnais de pais. O que o Senhor Jesus está fazendo aqui, ele está combatendo uma filosofia pagã, onde homens são homens são estabelecidos como melhores e maiores do que outros homens. Jesus está combatendo uma filosofia, uma prática dos fariseus e uma prática pagã. Por exemplo, lá na Índia, existe um sistema, uma crença de castas, que tem pessoas que é de uma casta melhores do que as outras, que tem pessoas que nasceram numa casta mais privilegiada do que as outras pessoas. Então as pessoas que nasceram numa casta menos privilegiada, elas se sentem submissas às outras pessoas. Jesus está dizendo, essa prática aqui dentro do Evangelho, dentro da caminhada cristã, não. Essas pataquadas aqui, não. É isso que o Senhor Jesus está falando aqui. Ele diz assim, combatendo os fariseus. Fariseus, vocês amam o primeiro lugar nas ceias e nas primeiras cadeiras das sinagogas, e as saudações nas praças, e o serem chamado pelos homens de Rabi, Rabi. Vós, porém, não queira ser chamado de Rabi, porque só é o vosso mestre, o vosso guia, a saber, a Cristo, e todos vocês são irmãos. Jesus está falando com os fariseus, olha, vocês gostam de se sentir superiores a outros homens, de ser honrados, bajulados, se sentir a última bolacha do pacote. Vocês gostam de ser chamado de Rabi, mas o único guia aqui é Jesus Cristo. Vocês são todos irmãos. Ou seja, Jesus está nivelando todos os homens. Jesus está falando assim, em outras palavras, existe Deus Pai, existe o Cristo, que é o nosso guia, o nosso irmão mais velho, e existe os demais homens que são irmãos. Então Deus Pai e Cristo e os demais homens. É isso que Jesus está falando aqui. Ele diz assim, olha, ninguém na terra vos chame de vosso Pai, porque um só é o vosso Pai, a qual estás no céu. Nem vos chames mestre, porque um só é o vosso guia, que é o Cristo. Porém, o maior dentro de vós é servo. Então, Jesus está combatendo essa prática pagã de acepção de pessoas, de castas de pessoas melhores e outras. Jesus vai contra esse ungidões, né, de Deus. Jesus vai contra tudo isso aqui. Ele está dizendo, essa forma de vocês do mundo pensar não tem lugar e não tem espaço aqui na caminhada cristã. Por que nós estamos falando isso hoje? A gente percebe hoje quanta bajulação está tendo no meio evangélico e na vida, no meios políticos, né, na vida comum. A gente vê pessoas fazendo outras pessoas estrelas, né? Coloca tapete vermelho, abre porta de carro, e meu pai na fé, meu apóstolo, meu bispo, meu pastor presidente, meu pastorzão. E a gente acaba bajulando essas pessoas, e a gente coloca essas pessoas num degrau maior, que a gente acaba vivendo isso aí e transformando essas pessoas em super estrelas. E não existe homens de Deus. Existem homens. Não existe homens de Deus, porque homens de Deus se corrompe, pode virar em 15 segundos um homem de Deus pode virar um homem demônio. Então não existe homens de Deus, existem homens. Existem homens que têm caráter e homens que não têm caráter. Homens que se dedicam mais a Deus, homens que não se dedicam a Deus.
homens que têm uma perseverança e homens que não têm tanta perseverança assim. Homens que têm um certo brilhantismo, um certo dom, um certo talento e deve ser reconhecido sim. E homens que não têm nessa área, mas têm outra área. Então esse negócio de bajulação, de superstars e superestrelas, e superpastores e bispos e apóstolos, ou presidentes da república, governantes, isso no meio no meio evangélico, na caminhada cristã, não está dentro do espírito do evangelho que Jesus nos ensina. Eu reconheço homens mais nobres do que outros homens. Por exemplo, Jesus curou 10 homens que tinham lepras, mas só um voltou para agradecer. Ou seja, esse que voltou para agradecer era mais nobre do que os outros. Ele não deixou que aquela situação de lepra tirasse a sua nobreza, a sua grandeza de ser grato. E isso a gente tem que ter esse espírito. Então eu reconheço homens que já passaram pela minha vida e que me ensinaram a enxergar o que eu não enxergava ainda, principalmente quando eu era mais neófito na fé. Reconheço, admiro a perseverança, a fé e preservo a amizade com alguns. Mas eu não posso transformar essas pessoas que passaram na minha vida e bajular e transformar eles em superstar. É isso que Jesus está combatendo aqui. Conta-se uma história que havia um príncipe que nasceu e ele foi criado, ele cresceu sendo bajulado por pessoas. Ele cresceu ouvindo que ele era bonito, que ele era sábio, que só nascia em cada 200 anos uma pessoa igual a ele, com a sabedoria dele, com a nobreza dele. E ele começou a se achar mesmo, que aquilo ali começou a fazer mal para ele. E começou a achar a última bolacha do pacote, ficar arrogante, ficar, porque as pessoas começaram a estragar ele. Ele era até bom, mas as pessoas começaram a estragar ele, o bajulando, colocando no lugar que ele não deveria estar. E um dia ele estava andando, a comitiva atrás e ele andando, todo postudo, no seu reino. E a comitiva atrás, olha que andar maravilhoso, que homem maravilhoso, que príncipe espetacular. E aí ele se deparou com um mendigo, com um pano, um negócio enrolado num pano assim. E ele falou, mendigo, saia da minha frente para o seu príncipe passar. E o mendigo falou, perdão, meu príncipe, eu estava distraído aqui com isso aqui. E ele, o que é isso? Aí o mendigo tirou o pano, era um crânio de uma pessoa que tinha vivido uns 100 anos atrás, estava bem gasto. Aí o príncipe se assustou e falou, que é isso, bruxaria? E ele disse, não, meu príncipe, eu achei esse crânio aqui, deve ser alguém que morreu há 100 anos atrás. Eu estou aqui encabulado, Será que o senhor pode me ajudar? Aí o príncipe falou, fala. Aí ele falou, será que esse crânio era de um mendigo ou de um príncipe? Esse homem que viveu há 100 anos atrás comia as melhores comidas ou comia o pão que o diabo amassou? Era bajulado ou era criticado? Ele morava em um reino ou dormia na rua? De quem seria esse homem? E o príncipe então ele despertou. Ele viu que daqui a 100 anos não vai fazer diferença se ele era um príncipe ou um mendigo. E ele falou para o mendigo assim, mendigo, venha para a minha comitiva e venha andar comigo, que toda vez que eu me iludir achando que eu sou mais do que eu sou, você me desperta e me coloca no lugar que eu devo estar. E é assim que funciona. Às vezes, a gente que estragamos as pessoas, a gente honramos as pessoas, porque assim, qual que é o problema? O apóstolo Paulo fala para a gente honrar os nossos pastores e líderes. O problema é que a gente costuma estragar os mandamentos de Deus, errar para mais. Por exemplo, o anjo falou que a Maria ia ser agraciada, mulher, e é verdade, a mãe do Senhor Jesus. Mas o que fizeram com ela? Colocaram ela como se fosse a quarta pessoa da Trindade. Uma palavra de um anjo, usaram ela e colocaram ela no lugar da quarta, como se fosse no lugar da pessoa da Trindade. Uma vez Jesus estava pregando, e uma mulher gritou assim, oh glória, aleluia, bem-aventurado o peito que tu mamaste. Aí Jesus foi lá e podou.
Falou, mais bem-aventurado é aquele que ouve a minha palavra e pratica. Um dia alguém chegou e falou para Jesus, o Senhor é bom mestre, bom é Deus. Então Jesus poda todas essas coisas. Não deixa o homem ser mais do que ele deve ser. E muitas das vezes nós erramos ou pegamos um mandamento, como pegaram o mandamento de Maria, pega o mandamento, honrar os vossos líderes, e pegamos essa honra e transformamos numa super honra. E começamos a bajular, transformar essas pessoas em estrelas. Sendo que o apóstolo Paulo está falando assim, honra os seus líderes, reconheça a sua dedicação, como honra uns aos outros. O que é honrar uns aos outros? Reconheça as virtudes e as limitações uns dos outros e trate as tais como as tais devem ser tratadas. Então, nós precisamos compreender que o Evangelho ele não tem nada a ver com esse sistema de castas indianas, pagãs. O Jesus nos chamou para viver o Evangelho como ele deve ser vivido. Eu reconheço homens, reconheço virtudes, reconheço qualidades, mas assim, num português bem claro, numa gíria popular brasileira, eu respeito homens, mas não pago pau para nenhum. Eu respeito, tem pessoas que passaram na minha vida que faz sentido. Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui que nem precisava dar, mas eu vou dar. O reverendo Caio Fábio é uma pessoa que ele foi uma pessoa que me fez compreender que Jesus Cristo é a chave hermenêutica para entender a vida e as Escrituras. E eu entendia que a chave hermenêutica era as Escrituras, mas quando eu passei a entender que Jesus Cristo é a chave hermenêutica, para mim fez uma grande diferença. Eu comecei a enxergar mais do que eu enxergava antes. Mas ele votou num presidente da República, eu votei em outro. Eu não concordo com ele politicamente, porque o meu guia é Cristo. Mas eu respeito, eu admiro, eu tenho até, reconheço que ele é uma das pessoas sóbrias aqui no Brasil, um profeta, uma pessoa que tem sido usado por Deus para despertar. Mas até aí só. Meu guia é Cristo, meu mestre é Cristo. E até onde o Evangelho é com ele, eu estou com ele, eu concordo, eu digo amém. Mas até onde eu falo isso não dá. E eu vejo que o tempo mostra que eu estava certo. Que eu votei certo, porque a pessoa que ganhou as eleições, que não foi a qual eu votei, está fazendo cada pataquada. Então, eu vejo, e é assim que a gente deve agir, a gente não tem que transformar homens em superstar, não. Cada um tem o seu lugar e o seu tamanho. E o tamanho de todos os homens são todos, é todo igual. Todos estão debaixo do pecado e todos estão destituídos da glória de Deus e carece da graça de Deus, carece da salvação de Deus. Todos pecaram e carecem da glória de Deus, carecem da misericórdia de Deus, porque todos nós somos comedores de feijão e comedores de angu. Então eu quero deixar essa palavra para você refletir hoje. Não transforme homens em superstars. Essa palavra que eu quero deixar para você refletir hoje. Amém? Deus continue abençoando a sua vida e tendo misericórdia de todos nós em Cristo Jesus.